Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do professor Vinícius, o convite da Giovana e agradecer a todos que se dispuseram a estar conosco nessa tarde de terça-feira. Quero ressaltar que é com imenso prazer que divido essa aula com o professor João. Hoje estarei aqui para ouvir e aprender com os nobres professores, por isso serei bem breve em minha fala. Então, para iniciar, gostaria de ler um trecho de uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Abre aspas. A educação como direito humano possui 4 características que foram integradas à interpretação da Recomendação número 13 de 1999 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. São elas: disponibilidade, a educação gratuita deve estar disponível a todas as pessoas indistintamente. A acessibilidade, garantia de acesso à educação pública sem discriminação. A aceitabilidade, garantia de qualidade da educação. A adaptabilidade, correspondência entre escola e sua comunidade, respeitando e promovendo as diferentes diversidades. Assim, o direito humano à educação não se resume ao direito de ir à escola, mas deve ser de qualidade, ser capaz de promover o pleno desenvolvimento da pessoa, respondendo aos interesses de quem estuda e de sua comunidade. Fecha aspas, Érica Patrícia do Nascimento Silva, Bahia, 2017. Outro fato nessa pesquisa que me chamou a atenção foi em que a autora diz que o direito à educação é tão importante que se tornou similar ao direito à vida. Nesse sentido, viver é educar-se nesse mundo. Por que eu trouxe o termo educar-se? Porque percebo que, com o passar dos anos, ser letrado ou ter conhecimento, ser assim educado de modo acadêmico, se tornou um desafio aos indivíduos. Um desafio àqueles que ainda se encontram no patamar de sujeitados a uma educação de não qualidade. No presente momento, assistimos o ceifar dessas 4 dimensões citadas acima, relativas ao direito à educação de qualidade, assim dificultando que os professores desenvolvam práticas que discutem e práticas que valorizam as diferentes diversidades para o educar-se, ou seja, não é um educar-se só dos estudantes, é um educar-se de todos aqueles que habitam os espaços escolares. Pois quando eu falo do educar-se, não estou me restringindo só aos estudantes, eu estou afirmando toda a comunidade deve ter essa educação de qualidade e educar-se para viver em sociedade, mas para perpassar para uma escola de qualidade, para você ter o despertar crítico de uma educação que olhe e valorize o sujeito, mas não o sujeito, o ator, aquele que vai lutar pelos seus direitos fundamentais. E assim que constituem movimentos sociais para que coloque em pauta essa educação de qualidade e plural, para garantir o que foi postulado na nossa Constituição em 1988. Então, só com esse movimento de educar-se, nesse movimento de educar-se de modo geral, para viver em comunidade, para, junto em comunidade, lutar pelos direitos fundamentais, não permitir que governos negacionistas, governos fascistas ceifem esses direitos fundamentais. Então, eu vou encerrando aqui a minha fala. Quero agradecer mais uma vez e passo a fala agora para a Giovana fazer uma complementação da necessidade dessa escola de promover da escola promover o educar-se, mas um educar-se com qualidade. Olá, boa tarde, bom dia e boa noite.
Me chamo Giovana, sou discente do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos e também graduando em Gestão de Recursos Humanos pelo Centro Universitário de Maringá. Gostaria de agradecer ao professor Vinícius pelo convite nesta mesa redonda e a presença de todos e a todas. Ressalto que o tema deste encontro, regressar ao direito à educação, nos remete à escola antifascista. Durante todo este curso, vimos e ouvimos muitos debates acerca da educação e dos direitos. Então, partimos de uma concepção de que ambas vertentes caminham lado a lado. Na educação tem-se o direito e no direito tem-se a educação. E se pensarmos, o que nos resta de democracia, de respeito constitucional, está se esvaindo de forma veloz, enquanto o fascismo avança. E o nosso desafio, é sobre a extrema urgência de reconhecimento e luta pela escola antifascista, trabalhando juntos a todas as instâncias, para que essa luta ela permaneça e que a nossa voz, diante a tanto repúdio, ódio, opressão, seja de fato escutada. É visível que o ataque dos fascistas seja diretamente ao professor, ao intelectual, porque são os detentores do conhecimento. Eles que corroboram para que o estudante, ou o indivíduo na sociedade, cresça sabendo seu lugar de luta e o mundo em que vive. Então, um ser crítico, ou seja, aquele que pensa, ele é visto como uma ameaça, e a escola em si é um lugar de ameaça para a mente fascista. Então, eu espero que a abordagem deste tema, durante a mesa redonda, nos faça refletir sobre o porquê a escola é importante, o porquê a luta em defesa a ela é necessária e a urgência de regressarmos aos direitos educacionais. Abraço. Saudações a todos. Eu sou o professor João Virgílio Tagliavini, da Universidade Federal de São Carlos, e realizei um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito. O meu período de estágio foi de 1º de agosto de 2019 a 31 de janeiro de 2020. E eu contei com a supervisão do professor Dr. Saulo José Casale Bahia, atual coordenador da pós-graduação em Direito da Universidade Federal. Contei com a colaboração indispensável também do professor Dr. Carlos Eduardo Rates Martins, também da Universidade Federal da Bahia. E eu fiz um pequeno estágio neste período, entre o dia 1º de outubro e 10 de novembro de 2019, fiz um pequeno estágio na Universidade de Lisboa, onde eu contei com uma colaboração do professor Dr. Antônio Pedro Barbas Homem, daquela universidade. A todos eu sou muito grato pela recepção que me fizeram, tanto na Universidade Federal da Bahia, quanto na Universidade de Lisboa. O tema do meu pós-doutorado, seguindo a linha de pesquisa do professor Rates, intitulou-se Habeas Educationem, a tentativa e a luta pela criação de uma ação específica para garantir o direito à educação perante o Estado, com fundamento na Constituição Federal de 1988. Norberto Bobbio sempre disse que o direito, uma vez garantido, precisa ser efetivado. Se houve luta para garantir que o direito fosse positivado, é preciso seguir na luta para que ele se torne realidade. Na história da educação do Brasil, que é o nosso tema, ao visitarmos as constituições desde 1824 até 1988, nós verificamos que houve um crescendo de explicitação do direito à educação, de garantia do direito à educação. Pegamos, por exemplo, a Constituição de 1824, em que apenas 2 dos 35 incisos do artigo 179 tratavam de educação, o que representava apenas 0,032% da Constituição. A Constituição de 1934, resultado de uma luta do povo, de uma revolução, uma Constituição democrática, foi a mais pródiga em garantia de direitos à educação. Foi nessa Constituição que pela primeira vez apareceu um capítulo sobre educação.
e ela tem 6,41% da Constituição, fala sobre educação, garante a educação. Depois nós damos um salto e vamos para a Constituição de 1988. Nessa Constituição, dos 250 artigos, 13 deles tratam de educação, o que representa 5,2% da Constituição. Este gráfico mostra melhor esta evolução. De uma maneira visual fica mais fácil compreender. A Constituição de 1824, nela, o direito à educação é apenas um traço em relação àquela torre que está atrás, que é o total de artigos da Constituição. E vamos dando um salto, vamos à Constituição de 1988, quando os artigos do direito à educação já representam uma pequena coluna ao lado dos 250 artigos da Constituição. E o que é importante observar não é apenas o número de artigos, mas é a qualidade, é o que eles representam. O artigo 205 da Constituição Federal diz: a educação é direito de todos, é dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É importante observar, e eu sempre digo isso aos meus alunos na disciplina de legislação educacional, de política, gestão, organização da educação básica, eu sempre digo que é preciso estar atento, divulgar, conhecer e defender o que eu chamo de as tábuas da lei da educação brasileira. São os seus 8 mandamentos. Estão no artigo 206 da Constituição, que diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse inciso 2 nos fortalece na autonomia da universidade, na não ingerência daqueles que têm um programa esquisito chamado Escola Sem Partido, que não prosperará. O inciso 3 diz: pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O artigo 4º garante a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Este inciso nos fortalece na luta contra a destruição da universidade pública, contra a sua privatização. O inciso 5 diz: valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos da forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. O inciso 6 diz: gestão democrática do ensino público na forma da lei. Esse inciso nos fortalece contra todo tipo de autoritarismo que queira penetrar na universidade. 7. Garantia de padrão de qualidade. Não adianta, portanto, oferecer qualquer educação gratuita. É preciso que seja de qualidade. E, por último, inciso 8, piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Portanto, meus caros, temos aí os 8 mandamentos das tábuas da lei do direito à educação no Brasil. E o que propugnamos nesse instrumento chamado habeas educatione é que haja um instrumento específico, eficiente e eficaz para que esses direitos sejam efetivados, para que sejam não apenas garantidos, mas para que sejam respeitados e cumpridos por todos. Como eu disse há pouco, o direito segue essa espécie de, digamos, organograma ou até cronograma. Primeiro, vem a luta para conquistar um direito, como por exemplo a luta pela conquista
da educação pública, da escola pública de qualidade. Fruto desta luta, o direito é garantido em lei. Mas não basta ser garantido, é preciso ser conhecido. Portanto, segue-se a necessidade da consciência do direito. Uma vez tomado consciência, é preciso lutar para que o direito se efetive. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, não só isso, é preciso lutar para não perdermos o direito já garantido. Pois aqueles que atualmente ocupam postos chaves no Estado estão querendo negar, estão querendo destruir esses direitos já garantidos. Portanto, é preciso lutar para que eles não se percam. Nossa pesquisa nesse estágio de pós-doutorado dirigiu-se, portanto, na direção da luta pela criação de um instrumento específico de exigibilidade do direito à educação, chamado habeas educationem, à semelhança dos que já existem, o habeas corpus e o habeas data, garantidos na Constituição Federal. Mas antes de avançarmos na explicitação do habeas educationem, temos que repassar os direitos já garantidos em termos processuais, os instrumentos de tutela já previstos. Em primeiro lugar, na Constituição, em sede de controle abstrato. Eles são a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, em sede de controle abstrato, já são diversos instrumentos para garantir a efetividade do direito à educação, como para garantir outros direitos. E em sede de controle concreto, o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, a ação civil pública e o direito de petição. Então, são muitos direitos já garantidos. Na LDB, ainda vamos encontrar a ação de rito sumário, prevista no parágrafo 3º do artigo 5º da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, em situações de omissão no oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público. Então é possível fazer esta ação de rito sumário. No Estatuto da Criança e do Adolescente, existe a previsão da ação civil pública de responsabilidade, prevista lá no artigo 208, nas hipóteses de não oferecimento do ensino fundamental, da educação especial, do atendimento em creche e pré-escola, do ensino noturno regular, de programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando no ensino fundamental, assistência social, acesso a ações de saúde e de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Então são muitas garantias, né, que estão lá no ECA. Ainda existe a ação mandamental, que em casos de lesão aos interesses de crianças e adolescentes pode ser acionada. Ou ainda o provimento judicial específico, ordem a ser buscada em ação própria pelos respectivos legitimados, está lá no artigo 212 do ECA. Por que então estamos pensando num instrumento específico de tutela ao direito à educação se já temos tantos instrumentos? Na verdade, o que o professor Carlos Rates propugna, e nós propugnamos também, é que todos esses instrumentos sejam reunidos numa única legislação e que todos tenham na Constituição Federal um artigo que garanta explicitamente o habeas educationem, dando mais força
àqueles que lutam pela efetividade desse direito. Essa parte do relatório é interessante agora para todos aqueles que quiserem se aprofundar na temática, pois eu vou apresentar aquilo que chamamos na antiga escolástica de status questiones, ou o estado da arte, em que pé estão os estudos sobre esse tema que estamos abordando. Eu começo apresentando o livro que me levou a esse tema, que me chamou a atenção para esse tema, que é o Habeas Educationem, em busca da proteção judicial ao acesso ao ensino fundamental de qualidade. Foi publicado em 2009 como fruto de uma pesquisa de mestrado na Universidade de Lisboa por parte de Carlos Rates. Aqui o professor Carlos, fala do acesso ao ensino fundamental de qualidade, porque ainda não estava garantida toda a educação básica dos 4 aos 17 anos, o que, portanto, nós complementamos na nossa pesquisa. O conteúdo deste livro corresponde na quase totalidade à dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em abril de 2007, pelo professor Carlos Rates. Ao saber desta pesquisa por meio de um amigo comum, eu me aproximei do professor Carlos e consegui conhecer toda a generosidade dele em me acolher, em me acompanhar, supervisionar meu trabalho, com aceitação também do professor Saulo. Na introdução a este livro, o professor Carlos defende o direito da educação como um ramo autônomo do direito, que englobaria, além do conceito de direito a uma educação de qualidade, vários outros direitos conexos, como o direito à matrícula, o direito ao transporte escolar, direito à assistência escolar, à merenda, etc., etc. O livro do professor Carlos, ele se divide em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata da evolução da proteção do direito ao acesso ao ensino fundamental, que nós traduzimos agora por direito à educação básica. O segundo capítulo trata do direito ao acesso ao ensino fundamental nas constituições brasileiras, sua evolução. O capítulo terceiro trata da natureza jurídica do direito de acesso ao ensino fundamental de qualidade. E o quarto capítulo, o regime de proteção judicial ao direito de acesso ao ensino fundamental público de qualidade no Brasil. Portanto, uma obra que vale a pena ser consultada por aqueles que quiserem se aprofundar nessa temática. O professor Jorge Miranda, constitucionalista português, na contracapa, ao apresentar o livro do Dr. Carlos, ele diz: a grande batalha do futuro da humanidade passa pela educação. Colocar todas as crianças nas escolas, promover o acesso de todos os jovens em igualdade aos graus mais elevados do saber. Suscitar o interesse pela ciência, sobretudo em transmitir valores de honestidade e fraternidade. Eis o desafio a que o século XXI cumpre responder. A sociedade livre, justa e solidária, que tratam tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição portuguesa, será construída a partir da educação. O contributo do Dr. Carlos Rates, com uma pesquisa que arranca da história para chegar às grandes questões jurídico-constitucionais, deve por isso ser enaltecido. É um grande serviço que presta a todos nós. No final do seu livro, o professor Carlos Rates propugna a efetivação de uma ação constitucional adormecida em defesa do habeas educationem. E ele coloca as características que deveria ter esse habeas educationem: a sua natureza jurídica, onde caberia o habeas educationem, a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, competência originária para
processar e julgar o habeas educationem, cabimento de tutela preventiva, procedimento sumário, etc. Portanto, uma obra que eu indico também para o meu grupo de pesquisa, para aqueles que querem começar a se aprofundar nesta temática. E agora eu apresento para vocês algumas referências bibliográficas que me serviram e me servem de suporte, porque a minha pesquisa continua, e que, com base nas quais eu estou orientando também as leituras e vou orientar aqueles que quiserem pesquisar esta temática. Tá? Uma grande obra que nos orienta, né, para todo o estudo da Constituição são esses comentários da Constituição do Brasil, que para cada artigo existe um capítulo científico tratando a matéria. E eu aproveitei bastante aqui do capítulo sobre o direito à educação, obviamente. Para aqueles que querem questionar o poder efetivo da Constituição, se suas normas são autoaplicáveis ou não, este livro do professor Gomes Canotilho, constitucionalista português, A Constituição, Dirigente e Vinculação do Legislador. O subtítulo é Contributo para a Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. Esse livro nos faz avançar bastante nesse conhecimento. Depois eu tive a oportunidade de consultar esta obra, Direitos Fundamentais, do professor Jorge Miranda. Tá? Esse grande constitucionalista português, eu adquiri essa obra num congresso que o professor Carlos organizou lá na Bahia, com a presença do simpático professor Jorge Miranda. Outra obra importante é esta aqui, Compreender os Direitos Humanos, Manual de Educação para os Direitos Humanos, que traz um capítulo relevante sobre o direito à educação, além dos estudos sobre os principais direitos garantidos nas suas constituições. Também estou consultando esta obra, Direito à Educação, uma questão de justiça, coordenada pelo Wilson Donizete Liberati, com o status de direito fundamental. A educação torna-se base para a participação da vida social, ao mesmo tempo em que é fundamento para a aquisição e o crescimento da cidadania. É o que aborda este livro. Em seguida apresento o livro do professor Salomão Barros Ximenes, Direito à Qualidade na Educação Básica, Teoria e Prática. Não basta, portanto, já dissemos atrás, garantir o acesso. A Constituição garante também a qualidade. Outro livro importante para a minha pesquisa e que pode servir aos outros pesquisadores é este, Temas de Direito à Educação. Ele é coordenado pelo professor que me recebeu lá em Portugal, o professor Pedro Barbas Homem, da Universidade de Lisboa. Tem alguns capítulos que são fundamentais para esta temática. Outra obra muito interessante e muito importante para a pesquisa é essa aqui, Justiça pela Qualidade na Educação. É uma obra organizada pela Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude, e pela organização Educação para Todos. Ele é um livro bastante denso, com muita matéria, com muito material, muito importante para a pesquisa. Este livro de Eliane Ferreira de Souza, Direito à Educação, Requisito para o Desenvolvimento do País, ele trata, segundo as palavras da própria autora, investiga o direito à educação como requisito essencial para o desenvolvimento dos cidadãos do país. O direito à educação é aquele que garante, segundo ela, o mínimo existencial. Por isso que é preciso garanti-lo com todos os instrumentos possíveis, inclusive aquele que defendemos, que é o habeas educationem.
É incrível que muitas vezes nos próprios cursos de direito, eu já vi esse tipo de manifestação, há professores que dizem que são contra os direitos humanos. Então eu achei essencial a gente ler e pesquisar alguma coisa em defesa dos direitos humanos, considerações históricas e de princípios. Esse livro é traduzido, tá? É de um professor austríaco, muito jovem, mas que está fazendo muito sucesso, está tendo muita divulgação na área da filosofia política, da filosofia do direito, direitos humanos, bioética, etc. Este livro é publicado pela editora Unicinos. Outro pequeno livro de polêmicas do nosso tempo é O Direito a Ter Direitos, coordenado pelo professor Weidergorn, nessa coleção. Ele relaciona cidadania e educação como direito social no Brasil. É uma obra pequena, mas muito significativa. O livro Direito Constitucional da Educação, de autoria do professor da Federal de Minas Gerais, José Luiz Borges Horta, foi publicado em 2007 e ele trabalha as grandes questões da cidadania contemporânea, né, em face ao permanente esforço brasileiro para integrar-se à civilização ocidental. No Brasil de hoje, em que os dirigentes máximos da nação têm uma mentalidade privatista, é importante a defesa do direito à educação e das políticas públicas, que infelizmente muitas delas estão sendo desativadas. Este livro da Procuradora de Justiça do Estado do Paraná, Maria Tereza Willy Gomes, nos ajuda a refletir sobre a importância da luta pelas políticas públicas e por uma educação de qualidade. Este livro, Clínica de Direitos Humanos e o Ensino Jurídico no Brasil, da crítica à prática que renova, ele procura responder a seguinte pergunta: por que o ensino jurídico praticado nas clínicas de direitos humanos pode qualificar mais os cursos de direito no Brasil? Uma defesa das clínicas de direitos humanos. Ele é publicado pela Arraiz Editores e Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho uma participação neste livro, Educação e Direitos Humanos, uma perspectiva crítica, organizado pelo César Augusto Nunes e pelo José Renato Poli. É um livro bem atualizado, foi publicado em 2019, em Jundiaí, pelas edições Brasil, Editora Fibra e Editora Brasílica. No capítulo que eu publiquei, eu trabalho a questão do desmonte do direito à educação após o golpe de 2016. E por fim, e não menos importante, o livro Direitos Humanos, Educação e Democracia, organizado também pelo César Augusto Nunes e por Catarina Gomes. É resultado dos trabalhos apresentados no 56º Congresso Internacional de Americanistas em Salamanca, na Espanha. Trabalho muito interessante para quem estuda essa temática. E assim, eu acabei de apresentar esta bibliografia, digamos assim, em estado físico, né? Livros que a gente pode pegar, pode palpar, pode cheirar. E vou apresentar para vocês também algum material que ou eu digitalizei ou que está disponível na internet. Além da bibliografia impressa que eu acabei de apresentar, eu utilizei também diversos textos que eu consegui digitalizar a partir de empréstimos na biblioteca ou empréstimos dos meus supervisores do estágio de pós-doutorado. O primeiro deles é essa revista internacional para a educação jurídica e políticas educacionais, com temas muito interessantes nesse volume 6º. Utilizei também parte desse trabalho sobre o ensino religioso nas escolas públicas, um estudo comparativo
da legislação. Ainda de um outro livro que o professor Barbas Homem me emprestou, eu digitalizei alguns capítulos desses 3 estudos de direito da educação. Esse estudo da ONU, Direitos Humanos na Administração da Justiça, é um manual de direitos humanos para juízes, magistrados do Ministério Público e advogados. Como nós estamos pensando na luta pelo direito, como efetivar esta luta, a educação das novas gerações que vão atuar na justiça é fundamental. A educação de juízes, promotores, advogados, etc. Este outro trabalho aborda os direitos dos estudantes numa perspectiva internacional, o que nos ajuda no estudo do direito comparado. Utilizei também diversos artigos desse extenso trabalho, cujo título é que a nenhuma pessoa deve ser negado o direito à educação, que é um dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Do Manual de Direito Constitucional de Jorge Miranda, eu utilizei o capítulo que fala do direito à educação. E para aqueles que querem uma introdução ao direito educacional brasileiro, História, Teoria e Prática, esse livro de Nelson Joaquim é muito importante, ele é editado pela Livre Expressão. Além disso tudo, obviamente, há muitos artigos e textos disponíveis na internet, que eu utilizei e estou utilizando e recomendo a todos que façam uma pesquisa, porque há muita coisa boa publicada. E assim, eu apresentei o meu relatório do estágio de pós-doutorado, realizado na Universidade Federal da Bahia, com um estágio intermediário na Universidade de Lisboa. Neste final da apresentação, eu quero agradecer, em primeiro lugar, à Universidade Federal da Bahia, que me acolheu, à Universidade Federal de São Carlos, meu departamento, que me concedeu a licença para esse estágio de pós-doutorado. Agradeço ao professor Dr. Saulo José Casale Bahia, da Universidade da Bahia, que foi o meu supervisor, e o Dr. Carlos Eduardo Ratz Martins, que me auxiliou bastante na temática por ser o seu tema de pesquisa. Eles foram muito gentis, muito atenciosos, muito acolhedores. Eu lhes devo gratidão e amizade. Agradeço também ao professor Dr. Antônio Pedro Barbas Homem, da Universidade de Lisboa, que também me recebeu generosamente, abriu sua biblioteca, assim como o professor Carlos, abriram as suas bibliotecas particulares para eu pesquisar, para utilizar os livros, empréstimo, enfim, foram fundamentais para que eu fizesse esse trabalho. Além de tudo, e o mais importante, foi que a gente ganhou novos amigos. Eu espero ter, com esta pesquisa, espero ter contribuído para a luta pelo direito à educação. E que o habeas educationem aos poucos se torne uma realidade. Enquanto isso, utilizemos todos os instrumentos de tutela disponíveis para que o direito seja respeitado. Para que o direito garantido por tantas lutas, por outras lutas, seja de fato efetivado. E assim eu termino esse relatório de pesquisa. Pretendo deixar na descrição do próprio vídeo essas informações sobre a bibliografia. E para aqueles que quiserem mais informações, eu deixo aqui o contato da minha homepage, que é www.educardireito.com.br. Saudações a todos e muito obrigado.